Fala, dentista, seja bem-vindo a mais uma aula comigo aqui, Dr. Bito, da Academia Fórmula do Sucesso. E hoje, aqui no meu canal do YouTube, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês para fazer inscrição no meu canal, ativar o sininho, porque toda semana nós vamos fazer a gravação de várias aulas. Toda semana eu vou postar uma aula exclusiva com várias estratégias para que você possa ter ainda mais sucesso no seu consultório. Estratégias sobre vendas, estratégias sobre captação de clientes, estratégias de como administrar com eficácia, com eficiência o seu consultório. Eu sempre falo, independente da sua especialidade, da sua localização, Dr. Bito comigo, e a Academia Fórmula do Sucesso está aqui para poder ajudar muito você. O tema da aula de hoje, exclusivamente, existe uma tendência no mercado, a gente sabe que as franquias odontológicas vieram para ficar e elas utilizam uma série de estratégias, principalmente nas estratégias comerciais. E essas estratégias são importantíssimas para que a gente possa conhecer e avaliar o que é bom, o que encaixa na minha clínica, o que vai ser bom para eu colocar dentro do meu consultório, para que eu possa realmente ter maior alavancagem de vendas, fechar mais avaliações, ao mesmo tempo ter maior lucratividade e saber administrar com maior eficiência. Então, hoje, há uma tendência de mercado e a aula hoje, exclusiva de hoje, é para a gente falar sobre a diferença entre um avaliador e um negociador. Por que isso está tão em alta aí hoje em dia? Se fala tanto de um avaliador, de negociador, aquela pessoa responsável por fazer todas as avaliações ali, por que isso fala muito alto? Em primeiro lugar, é porque nós vamos falar sobre essa diferença entre o avaliador e o negociador, mas é uma tendência de mercado mesmo. Todas as franquias possuem avaliadores e negociadores. Agora, a diferença que vai existir é se eu tenho o papel de uma pessoa só fazendo avaliação e negociando, ou se eu tenho papel de duas pessoas, que é o profissional que faz a avaliação e um papel de uma pessoa que vai fazer todas as negociações. Qual que é a vantagem e desvantagem sobre isso? Como é que se remunera um avaliador? Quando que eu tenho que ter um avaliador dentro da minha clínica? Quando que eu tenho que ter um negociador? Como é que funciona isso? Vamos entender, em primeiro lugar, como é que funciona essa diferença. O que é um avaliador? O que é um negociador? Lembrando mais uma vez, faz a inscrição no meu canal, tá ok? Para você receber, ative o sininho para você receber todas as aulas. Semanalmente vou postar uma aula por semana no YouTube para que você possa realmente desenvolver essas estratégias que eu vou ensinar para vocês toda semana, tá ok? Compartilhe com um amigo dentista seu também, para que ele possa se manter informado sobre essas estratégias que a gente está falando. Porque falar sobre gestão e marketing aqui comigo, Dr. Bito, dentro da Academia Fórmula do Sucesso, tá ok? Vamos entender que, em primeiro lugar, o que é um avaliador? O que um avaliador faz? Em primeiro lugar, o avaliador é aquele profissional que realiza todas as avaliações, o próprio nome já fala, né? É aquele profissional que vai realizar todas as avaliações, planejamentos, orçamentos ou primeira consulta dentro da sua clínica. Vamos primeiro destrinchar. Eu tenho que ter ou não tenho que ter um avaliador? Eu falo isso daqui a pouquinho para vocês, para entender. Agora, o perfil, um avaliador, em primeiro lugar, tem que ter um perfil exclusivo sobre isso. Em primeiro lugar, ele tem que ser dentista, é óbvio. Como que uma pessoa vai fazer uma avaliação se não for um dentista, né? Então, precisa sim do avaliador ser um dentista formado. Ele pode ser um clínico geral, ele pode ser um especialista, não tem problema nenhum. Mas o perfil principal de um avaliador, ele tem que ser um dentista. Diferente que a gente vai falar sobre o negociador. O negociador não precisa ser um dentista. O negociador pode ser uma secretária treinada para vender. E assim funciona, na grande maioria das franquias, funciona dessa forma. Ele tem um dentista, as franquias têm nas suas unidades, ele tem um dentista avaliador, e tem uma pessoa do DRC, que é o Departamento de Relacionamento do Cliente. Esse DRC, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu vou gravar uma aula exclusiva para a gente poder falar sobre o DRC, sobre o Departamento de Relacionamento com o Cliente. Agora, o avaliador é aquele dentista que faz toda a primeira consulta. Por que ele é tão importante assim? Porque, geralmente, quando eu tenho um profissional que vai fazer a primeira consulta do cliente, que vai fazer a avaliação, esse profissional ele consegue ter uma visão mais ampla. Ele consegue enxergar com maior eficácia todas as especialidades. O que isso tem de bom
para o meu consultório, para a minha clínica. Se eu tenho esse profissional que enxerga uma avaliação mais ampla, consequentemente, eu vou vender mais. Por quê? O meu ticket médio vai aumentar, porque esse cliente ele vai fazer uma ortodontia, ele vai fazer a parte que ele tem necessidades, como a dentística básica ali, trocar a restauração, mas ao mesmo tempo que esse avaliador está fazendo a primeira consulta dele ali, ele vai enxergar a ortodontia, ele vai enxergar a parte dentada que se encaminha muito para o implante, ele vai enxergar a harmonização facial, por isso é muito importante. Então, característica do avaliador é que ele precisa ser um dentista, diferente do negociador. Outra coisa, ele que vai, como a gente falou, ele que vai realizar todas as avaliações dentro da clínica. E, ao mesmo tempo, mesmo que ele não seja um negociador, ele avaliou e vai passar para outra pessoa negociar o planejamento, esse dentista também ele tem que ser treinado em vendas. Porque, ao mesmo tempo, ele está vendendo a imagem como profissional, ele vende a imagem de saúde para o cliente, ele tem que realmente motivar o cliente a ter o primeiro passo de eu quero fazer um tratamento com você, na sua clínica. Por isso, ele tem que ser treinado, e muito bem treinado, mesmo que ele não seja o negociador, esse dentista tem que ter o perfil e, ao mesmo tempo, com um treinamento constante em vendas. Por isso, eu sempre falo que a Academia Fórmula do Sucesso é o curso de gestão mais completo do Brasil, que a gente entende por trás dos bastidores. Entende essa parte humana, essa parte profissional dos dentistas e, ao mesmo tempo, do lado do cliente. Além dele ser treinado em vendas, ele que vai fazer ali, ele pode ser ou não, como a gente falou, ele pode ser ou não o negociador. Ele faz a avaliação e negocia com o cliente a própria avaliação, ou ele vai encaminhar para o negociador. Geralmente, como é que se remunera? Quando que eu tenho que ter um avaliador dentro da minha clínica? Como é que funciona isso? Geralmente são clínicas que possuem um volume de avaliações consideráveis. Se eu tenho uma clínica de pequeno porte ali, que eu tenho 30 avaliações por mês, não compensa ter um avaliador. Por que isso? Porque um avaliador ele é remunerado por um salário fixo e outro variável em relação a comissões. E se eu não tenho um volume, esse avaliador, esse dentista que você contratar como avaliador, ele pode ficar ocioso. Então, recomenda-se muito para uma clínica ter um avaliador quando a sua clínica possui, no mínimo, igual ou superior, que a gente chega a falar, de no mínimo 5 avaliações diárias ou no mínimo 100 avaliações por mês, que já é um volume considerável. Isso é bom, que esse volume, você, de cara, se eu tenho esse volume dentro da minha clínica já faz esse volume de avaliação, compensa muito eu ter um avaliador. E aí, por quê? Você vai negociar salário com ele, você negocia metas com ele, você determina metas de faturamento com ele. E aí, como que se faz isso? Também vou gravar uma aula exclusiva para vocês, falando como é que eu faço essa administração dos clientes para ter métricas sobre volume de avaliações de primeiras consultas. Eu vou fazer uma aula exclusiva para vocês. Mas hoje nós vamos falar só sobre o avaliador e negociador. Então, compensa eu ter o avaliador se eu tenho um volume mais alto de avaliações. Professor, e como é que funciona? Eu sou um consultório único, só eu que trabalho dentro do meu consultório, tem que ter isso? Jamais. Nessa situação que você tem um consultório, geralmente é você que faz a avaliação, e na grande maioria das vezes é você que faz a própria negociação. Agora, quando você tem vários consultórios, tem uma clínica com vários consultórios, vários profissionais trabalhando juntamente com você, se eu tenho um volume bem mais alto, como eu falei, de 5, igual ou superior, acima de 100 avaliações mensais, vale muito a pena a gente ter um avaliador. E agora, o que é um negociador? O negociador nada mais é aquele profissional responsável pelo DRC. DRC, Departamento de Relacionamento com o Cliente. É ali que as coisas, geralmente o avaliador faz a primeira consulta, encaminha para o negociador que vai negociar para os clientes.
Ah, professor, mas então o próprio dentista pode ser um negociador, não pode? Pode sim. Mas se eu tenho uma clínica que tem um volume já considerável, como a gente falou, que precisa ter para compensar contratar um avaliador, no departamento de relacionamento com o cliente, que nós vamos gravar uma aula exclusiva, volto a repetir isso com vocês, o departamento ele possui várias outras funções. Uma das funções que o departamento de relacionamento com o cliente possui, que é o DRC, ele tem, é a negociação. Mas dentro do DRC existem outras funções, como fazer campanhas. Quando você solta um calendário promocional mensal, é o DRC que faz. Aquelas avaliações que não foram negociadas, não foram fechadas, você é o DRC que faz o follow-up de resgate desses clientes, o retorno de 6 em 6 meses, é o DRC que faz toda a negociação de captação e retenção dos clientes. E às vezes, quando você tem um volume maior de avaliações, não dá tempo do próprio dentista fazer a avaliação e, ao mesmo tempo, negociar. Por isso, que nas clínicas, nas franquias, o que se tem é um avaliador fazendo a avaliação mais ampla e, ao mesmo tempo, tendo um departamento de relacionamento com o cliente que vai ter um negociador. Então, o negociador é o que cuida, o próprio nome já fala, responsável por todas as negociações dentro da clínica, dentro do DRC. Uma característica que tem diferente do avaliador é que um negociador ele não necessita ser dentista. É um vendedor, é uma pessoa treinada para vendas. Ali no face a face. Ele tem que ter conhecimento na odontologia, isso é fato. Como que eu vou negociar alguma coisa que eu não conheço sobre o produto ou serviço que eu estou vendendo? Ele tem que ter conhecimento na odontologia. Ele pode ser um dentista? Pode ser um dentista. Eu posso ter um dentista fazendo avaliação e posso ter um dentista fazendo negociação. Não tem problema. Mas na grande maioria das vezes é uma pessoa que não é dentista. E aí, por isso, ele não necessita ser dentista, ele tem que ser excelente em vendas, por isso que o treinamento em vendas ele é fundamental tanto para avaliador quanto para negociador. Ele é responsável por todas as negociações, como eu falei com você, responsável pelo follow-up de cliente, responsável pelo marketing de relacionamento, responsável pelo calendário promocional da sua clínica. Por isso que o negociador ele é responsável pelo DRC, Departamento de Relacionamento com o Cliente. E essa é a diferença que existe. E aí você vai começar a refletir falando o seguinte, opa, está na hora de eu ter um meu avaliador, eu tenho volume sobre isso, tenho volume de avaliação que compensa eu ter um avaliador? Lembrando sobre isso, eu falei, no mínimo 5 avaliações ou 100 avaliações mensais, compensa você já fazer o estudo e ter um avaliador na sua clínica. O DRC já é fundamental, vou falar com vocês numa próxima aula. O tanto que é importante, o que se faz dentro do DRC. Mas, tendência de mercado, é assim que funciona dentro das franquias, é assim que elas fazem um faturamento muito alto, tendo avaliadores e negociadores. E por isso que eu trouxe para vocês, que é uma dúvida de muitos profissionais, sobre isso. O que é um avaliador, o que é um negociador e quanto que eu tenho que ter. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Na semana que vem tem mais uma aula exclusiva para vocês. Mais uma vez, faça a inscrição no meu canal, ative um sininho para vocês receberem toda semana uma nova aula, ok? E compartilhe, compartilhe com um amigo dentista de vocês, para que a gente possa realmente montar uma comunidade para que vocês possam ter muito sucesso na odontologia, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.